Boa tarde, alunos. Vamos seguir com nossa aula de matemática, capítulo 6. Estamos falando sobre grandezas e medidas, né? Vimos as grandezas e medidas ao nosso redor. Vimos um pouco sobre centímetro, milímetro, metro, os instrumentos que utilizamos para fazer essas medidas, né? Régua, trena e outros. Hoje nós vamos trabalhar uma grandeza de medida um pouco maior, né? Por assim dizer, que é o quilômetro, né? Aquela medida lá, vocês devem conhecer, né? Um veículo foi a tantos quilômetros por hora. Uma cidade, a distância entre uma cidade e outra fica a centenas de quilômetros, enfim. Que medida é essa? O que é que vamos ver na nossa introdução, ok? Então vamos aqui seguir um pouco. Quilômetro, né? Vemos aqui a primeira situação. A pista de caminhada em volta do lago tem 1 quilômetro de comprimento. Tiago caminhava com o cachorro quando avistou uma placa. Olha só a placa, 900 metros. Aí ele diz, vamos Rex, faltam 100 metros para completar a volta. Ou seja, aquela volta ao lago, né? Aquela distância ali percorrida em volta a esse lago, ela é de 1 quilômetro. Ele chegou ali no marco, né, dessa placa, onde indicava 900 metros. Ele disse, né, que faltam 100 metros para completar este quilômetro. Então a pergunta, se faltam 100 metros, 900 mais 100, quantos metros eles, o Tiago e o Rex, que é o cachorrinho dele, terão de percorrer para completar essa volta? Aí nós temos aqui logo abaixo, né, a nossa explicação do quilômetro. O que é o quilômetro? É a unidade de medida do comprimento. 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, km, né, que é a sua sigla ali, sua abreviatura, aliás, 1 km igual a 1000 m, 1000 metros. A partir daí temos aqui algumas outras situações, ó. Você mora longe da escola? Perguntou a menina. Aí o menino responde, não, moro bem perto, não dá nem 1 quilômetro de distância, eu venho a pé. Letra A, e você mora perto ou longe da escola que estuda, né? Não tem a necessidade de você fazer um cálculo, né, completo, né? Mas será que existe ali uma estimativa de quilômetro da sua casa até a escola? É importante, né, haver escolas próximas de todos os estudantes, né? Por que será? Qual a importância da escola estar próxima do estudante? De percorrer ali quilômetros de distância para que o aluno possa frequentar a sua escola. Terceira questão. Vimos ali, ó, o quilômetro tem 1000 metros, né? Vimos ali, eu dei o exemplo para vocês de como chegar de 900 até os 1000 metros, né? Quantos vão faltar? Quando ele precisa percorrer na primeira questão. E nós temos ali na terceira questão. Escreva quantos metros faltam para completar 1 quilômetro em cada caso. Percorreu 100 metros, faltam quantos quilômetros para ele percorrer, completar, né, esse 1 quilômetro? Letra B, 300 metros. E letra C, 800 metros. Quarta questão. Indique a unidade de medida de comprimento, né? Pode ser centímetro, metro ou quilômetro que você acha mais adequada para medir. O que seria mais adequado para medir, seja centímetro, metro ou quilômetro? A altura de um edifício, de um prédio bem alto. Será que a gente pode medir em centímetro, em metros ou em quilômetros? Letra B. A largura, né, de uma folha de papel. Tem uma folha de papel, eu consigo medir ela em centímetros, em metros ou em quilômetros. A distância entre duas capitais brasileiras. A distância entre duas cidades ali bem distantes. Teresina e Brasília. Posso medir em centímetros? Posso medir em metros ou em quilômetros? O comprimento, né, de um campo de futebol. Toda aquela volta no campo de futebol. Letra E. A distância percorrida em uma maratona. A maratona, né, que vocês devem ter observado, né, na TV, nos programas de esporte, ou mesmo nas Olimpíadas que ocorreram há pouco tempo, né? Essa distância percorrida numa maratona, que é aquela corrida de 42 quilômetros. Eu vou medir ela em centímetro, metro ou quilômetro. E letra F. A distância entre uma
carteira e uma outra da sala de aula. Lembrando, né, vocês devem ter frequentado a sala de aula, pelo menos por um ano, a distância que fica entre a sua carteira e a carteira do colega ao lado. A gente pode medir em centímetros, ou em metros, ou em quilômetros. Você pode estar botando na situação até do da nossa realidade, né? A gente vê que deve haver ali uma distância determinada entre você e a outra pessoa. Vamos usar essa mesma distância para determinar a distância entre uma carteira e a carteira do seu colega. A gente vai medir em centímetro, metro ou quilômetro. E a quinta questão. No dia a dia, percorremos diversos caminhos a pé, de carro ou de ônibus, né? Em alguns casos, né? Em algumas situações, as pessoas utilizam um avião ou barco. Descreva 2 percursos que você já fez que sejam menos de 1 quilômetro. Quem mora perto da escola pode ter percorrido por um percurso menor de 1 quilômetro, né? E para a escola, ir na casa do vizinho que fica próximo. Esse tipo de situação que você vai ali descrever. E na letra B, situações maiores que 1 quilômetro. Pode ser a ida de um bairro a outro, uma viagem que você fez, né? Por uma cidade vizinha ali nesse período, né, de recesso de férias que vocês tiveram, ok? Questões ali bem simples, né? Tem uma pequena explicação. Que vocês tiverem de dúvida, pode estar passando no grupo, né? Ou revendo aqui o vídeo também. Deixe sua resposta, não deixe seu like, não precisa, então, deixe só sua resposta para estar passando logo mais. Boa tarde e até a próxima aula.